prezados e amados irmãos, portanto, essas palavras, falando a respeito do poder da oração, é a arma que cada um de nós temos para suplicar ao nosso Deus e fazer as nossas petições. Portanto, nós temos essa condição. Basta nós sermos justos. O hino 98 do nosso cenário, ali é uma frase que diz: a oração de um justo sempre é ouvida nos céus. A palavra nos mostra a oração de um justo. Sempre é ouvida nos céus. Portanto, prezados e amados irmãos, este elo, essa ligação entre nós e o reino dos céus, não pode haver impedimento, não pode haver obstrução. Dessa forma, a nossa oração não vai chegar no reino dos céus. Um exemplo muito simples, materialmente falando. Quando as veias, as artérias de um ser humano, elas estão obstruídas, o que vai acontecer? Se elas estão obstruídas, ali vai impedir de passar o sangue, ou parte do sangue, e automaticamente vai acontecer o quê? Aquela criatura, aquela pessoa, vai sofrer com AVC, muitas vezes com um infarto, porque há uma obstrução. Isto materialmente falando. Na vida espiritual é muito mais importante. É muito mais delicado, porque esta ligação entre nós e o reino dos céus é de extrema importância. E nenhuma obstrução pode haver. Senão a nossa oração não vai chegar ao reino dos céus. Jesus Cristo nosso Senhor, quando Ele estava lá no jardim de Getsemane, lá no Monte das Oliveiras em Jerusalém, ali Ele foi orar antes de ser preso, porque Ele já sabia que ia ser preso. E ali Ele orava intensamente. Tanto é que as Escrituras nos mostram que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Tal era a intensidade da oração do nosso Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas aí alguém pode dizer: mas Jesus, será que Ele ouviu? Ou melhor, nosso Deus ouviu a oração dele? Porque automaticamente após Ele orar, Ele foi preso. Mas em sua oração, Ele disse: Pai, afaste de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. A oração do mestre foi ouvida, porque ele era justo. Mais justo do que ele não existia nesse mundo. Porém, foi feita a vontade do nosso Pai. Porque era o que tinha de ser feito. Ele foi preso, crucificado, porém no terceiro dia ele ressuscitou. Mas a oração dele foi ouvida. Podemos ver mais um caso que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5 em diante, quando São Pedro, ele é preso com duas correntes, entre dois soldados, e ainda outros cuidando lá da portaria. O que aconteceu? São Pedro orava intensamente também, porém a igreja reunida em oração orava por São Pedro. Automaticamente, Deus ouviu a oração de São Pedro, ouviu a oração da igreja que orava a favor de São Pedro, e ali
Nosso Deus mandou os santos e anjos e libertou São Pedro. Então vejam, prezados e amados irmãos, o valor e o poder que uma oração tem. A oração de um justo sempre é ouvida nos céus. Quando nós oramos, Deus nos ouve. Quando a igreja ora para outros que está enfermo, acamado, hospitalizado, Deus ouve a oração de todos em favor daquele. Eu sou prova viva disto. Se estou aqui hoje, porque muitos oraram por mim, e outros nessa reunião também. Se estão aqui, porque muitos oraram por nós, além da nossa família, para que nós pudéssemos restabelecer a nossa saúde e continuar nessa obra salvadora de Jesus. Então a nossa oração individual é importante, mas a oração da igreja em favor dos demais também é de grande importância. Quando a santa e querida avó Rosa estava nessa terra e começou a frequentar as primeiras reuniões lá na tenda, vendo que ali era uma igreja santa, perfeita e pura, após sair de uma dessas reuniões, chegando em sua casa, ela orou a Jesus: meu Senhor, a partir de hoje eu morro para o mundo, para viver somente para o Senhor. 16 anos que ela ficou à frente dessa igreja, 16 anos com um propósito, com um comprometimento à pessoa de Jesus, a qual ela prometeu, mas também com um propósito, comprometimento com a sua família, a família apostólica. E dessa forma, ela foi sempre avante. Nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, ouviu a sua oração. Mas ela sabia que um momento ela ia partir. E antes dela partir, ela chegou ao nosso profeta santo e querido irmão Aldo, que naquele tempo era apenas um motorista da direção, mas que ajudava muito a nossa santa e querida avó Rosa. E ele chegou para ela, ou melhor, ela chegou para ele e perguntou: Aldo, você me ajuda nesta obra? Sim, tia, eu te ajudo. Perguntou mais uma vez, perguntou a terceira vez: sim, tia, eu já te falei que eu te ajudo. E naquele momento de grande importância, e os pastores daquela época se lembram, porque eu fiquei sabendo por um pastor daquela época que se encontra aqui na reunião. Naquele momento que o nosso santo e querido irmão Aldo disse: sim, tia, é claro que eu te ajudo. A nossa santa e querida avó Rosa mandou um beijinho para o nosso santo e querido irmão Aldo. Ali nós temos a certeza pela nossa fé que a santa e querida avó Rosa transferiu todo o seu poder, todos os seus dons ao nosso santo e querido irmão Aldo através daquele beijo. Porque ele já tinha todos os dons. E os seus dons completou com os dons que a santa e querida avó Rosa os transferiu. Mas, prezados e amados irmãos, dois fatos, um lá no tempo, lá no passado, e outro no presente. Para os nossos irmãos ver que a oração de um justo sempre é ouvida nos céus. O nosso Senhor Jesus, naquela época, seguia para uma estrada. Justamente ele estava indo para a casa de Jairo, que era um líder de uma sinagoga, e a multidão acompanhando o nosso mestre pelaquela caminhada. Muita gente, aperto daqui, aperto de lá, muitos encostando no nosso mestre, Jesus Cristo. De repente ele para e diz para os seus discípulos: alguém me tocou. Seus discípulos ficaram admirados: como, mestre, alguém te tocou? Todos estão tocando no Senhor. Olha a multidão. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes. Jesus Cristo continuou parado ali,
De repente, uma mulher se aproxima dele, se ajoelhou perante ele em prantos. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue de há 12 anos, era separada do povo, era considerada uma mulher, vamos dizer, impura pelo povo daquela época. E ali, depois de 12 anos, através da sua oração, da sua convicção de fé, Jesus Cristo, nosso Senhor, pôde libertá-la. Jesus Cristo continuou depois a sua caminhada, indo até a casa de Jairo, e ali ele também realizou o grande milagre, ressuscitando a filha de Jairo. Voltando para o nosso tempo, quando o nosso santo e querido irmão Aldo fazia a fila, aquela fila enorme, todos nós naquela fila, com certeza todos nós pedindo uma bênção, uma graça, uma proteção, antes de chegar até o irmão Aldo. Para a nossa família, para a nossa esposa, para o nosso esposo, para o nosso filho, pedíamos para um ente querido, e quando chegávamos perto do irmão Aldo, beijava a sua mão. Com certeza, daquelas mãos, daquele espírito, saíram também virtudes. Da mesma forma que aconteceu naquele dia, quando Jesus estava caminhando e aquela mulher tocou em suas vestes. Da mesma forma, o nosso santo e querido irmão Aldo também tinha todo o poder vindo da glória do nosso Deus, que lhe foi concedido a ele. E todos nós experimentavam aquela virtude do nosso profeta santo e querido irmão Aldo. E automaticamente, todos que tinham fé, todos que tinham obra, todos que eram justos, recebia a bênção, a graça, a proteção, o milagre que tanto pedia. Todavia, prezados e amados irmãos, entre os justos, existe também os injustos. E não falo lá fora, porque lá fora é um mundo contaminado, perdido, sofredor. A injustiça domina esse mundo. Eu falo dentro do nosso povo, dentro do nosso meio. Quando nós somos injustiçados lá fora, é certo isso ou errado? É claro que é errado, mas nós estamos sendo injustiçados por uma pessoa, por um ser que não conhece esse caminho, que não tem um comprometimento com a obra dessa igreja, que não prometeu perante um tanque batismal de morrer para o mundo e fazer somente a vontade do nosso Pai. Fazer a vontade do nosso Deus é ser justo. Mas de vez em quando aparece alguém injusto, um ou outro injusto dentro da nossa igreja. E se é injusto, automaticamente não pode ser justo. E dentro desta injustiça, muitas vezes, da mesma forma que nós somos lesados lá fora, muitas vezes nós somos lesados aqui dentro, materialmente falando, por pessoas conhecidas, que conhecem essa obra, que conhecem essa igreja, e usa de forma totalmente errada, materialmente falando, lesando, tirando o proveito de certas situações. A santa e querida avó Rosa, o nosso santo e querido irmão Aldo são bondosos, são perfeitos, mas também eles são justos. A injustiça não faz parte da vida dos santos e anjos da glória do nosso Deus. Lá é só justiça. E Ele aplica a justiça também nos injustos. Porém, dentro do seu amor, dentro do seu propósito de salvar todos, Ele ainda dá um pouquinho da sua proteção, para não deixar desprovidos essas pessoas, esses que se dizem apostólico, mas surge o nome de apostólico. Nós temos que ser apostólico, não de título, mas sermos apostólico de coração, de espírito, fazendo somente a vontade do nosso Deus. Então o nosso Deus, a Santa Avó, irmão Aldo, para não deixar desprovido essas pessoas, Ele usa de misericórdia. Não de merecimento, não por mérito, mas por misericórdia.
e dá um pouquinho da sua graça, um pouquinho da sua proteção. Como eu disse, para não deixar desprovido essas pessoas e tentar que elas caiam em si e voltem ao seu primeiro amor. Limpe os seus corações, para que as suas orações também possam chegar no reino dos céus. Este elo, essa ligação, não haja nenhuma obstrução e possa chegar ao reino dos céus. Então, prezados e amados irmãos, vamos praticar a justiça e não a injustiça. Vamos ser justos dentro da obra dessa igreja apostólica, porque em um mundo tão perdido, corrompido, mal, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo, mas sermos justos, perfeitos, para fazer essa diferença. Valorizar a cada momento em nossa vida o poder da oração. Orarmos quando nós nos levantamos, nas refeições, ao sair para o trabalho, para a escola, para os estudos, ao chegar em casa, agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho, de estudo, ao dormir, orar também, para que os santos e anjos guardem a nossa casa, fazendo, portanto, sempre a vontade do nosso Deus, sempre entendendo que a oração de um justo sempre é ouvida nos céus. Vamos fazer o melhor para o reino dos céus. Ser unidos, uma família unida, perfeita, elos iguais. Uma corrente só se chama corrente porque são elos iguais. É uma força só. Quando se trinca um elo, quebra-se essa unidade. Quando se trinca dois elos, já não se pode chamar de corrente. E a igreja precisa estar unida para todos os anos cantar sempre mais uma vitória. Porque é de vitória em vitória que nós vamos chegar ao reino dos céus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A igreja apostólica não surgiu nessa terra para ser mais uma igreja. Mas uma igreja não havia necessidade lá em 1953, 54. Mas havia sim a necessidade de uma igreja que daria e está dando continuidade na obra salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Onde aqui nessa terra se estabeleceu a segunda vinda do Mestre Jesus Cristo para fazer toda a diferença. E nós, que abrimos as portas dos nossos corações, deixamos Jesus Cristo entrar. E dessa forma Ele fez morada. Passamos a ser, portanto, mais um discípulo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais um discípulo da obra da igreja apostólica, fazendo parte dessa era da regeneração. O último tempo que o nosso Deus está dando para esse mundo, através da igreja apostólica. E é dessa forma que nós precisamos ser justos em todo o nosso caminhar, em todo o nosso lidar, na nossa vida material, sempre fazendo o melhor para a humanidade. Nunca tirando da humanidade, mas ajudando a humanidade. Porque tirar o mundo já tira. Nós não podemos ser dessa forma, tirar. Mas nós precisamos ajudar, somar, multiplicar e nunca tirar. Fazendo sempre a vontade do nosso Deus. Fazendo sempre a vontade da Santa e Querida Avó Rosa e do nosso Santo e Querido Irmão Aldo. Não pode ser e não será. Os 16 anos da obra que a Santa e Querida Avó Rosa ficou aqui à frente. Ela é válida para todo sempre. Os 44 anos que o nosso Santo e Querido Irmão Aldo ficou à frente dessa igreja, será para sempre válido. Porque ele é o último profeta dos tempos do fim. Tempo da regeneração. E graças a Deus, nós fazemos parte desse tempo. Nós fazemos parte dessa geração. Tudo aconteceu aqui no nosso país, no nosso meio. Então nós temos que ser sempre agradecidos ao reino dos céus por tudo que nós recebemos, por tudo que Ele nos deu. Então, prezados e amados irmãos, vamos valorizar
a obra dessa igreja apostólica, colocando em prática a doutrina, a disciplina, juntamente com a fé e a obra. Esses 4 pilares vai fazer com que nós chegaremos no reino do céu, praticando a cada momento. Um depende do outro. Fé sem obra não tem valor. Doutrina sem disciplina não tem valor. Todas caminham juntas. É por isso que nós temos que valorizar a obra dessa igreja apostólica. Esse caminho que foi nos dado pela santa e querida avó Rosa, através do seu sacrifício, através do sacrifício do profeta santo e querido irmão Aldo, e lá no passado, através do sacrifício da nossa mãe Virgem Maria Santíssima, junto com o seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, prezados e amados irmãos, vamos caminhar todos juntos, sempre lembrando que a oração de um justo sempre é ouvida nos céus. Vamos fazer sempre o melhor para este reino. Para encerrar a nossa reunião, prezados e amados irmãos, quero agradecer a todos que compareceram e juntos pudemos somar e dessa forma a reunião acontecer. Aos coristas, músicos, regentes adjuntos pelas belas apresentações, a todos os obreiros a serviços ou não dessa reunião, o meu agradecimento. A irmandade que compareceram também, muito obrigado. Sempre procure não faltar às nossas reuniões. É sempre o que a santa e querida avó Rosa tem pedido e continua pedindo. Foi sempre o que o irmão Aldo pediu e continua pedindo. Vamos fazer todos os nossos esforços para comparecer às nossas reuniões. Quero também agradecer nossos irmãos do som, áudio e vídeo. É dessa forma que nós podemos colocar a nossa reunião no ar e assim alcançar a todos aqueles que queiram ouvir a nossa palavra. Mas também agradecer a todos os nossos irmãos e espectadores que estão nos acompanhando. A Igreja Apostólica agradece a sua audiência e também peço a todos que estejam ligados também nesse canal, na reunião da sede da nossa igreja, também no próximo sábado e domingo, com as nossas reuniões iniciando às 19 horas. Para encerrar a nossa reunião, eu convido a todos que estão assentados para ficar em pé e iniciar essa parte da nossa oração, onde todos terão alguns minutos para realizar as suas orações individual. Vamos cantar o hino número 107 do nosso inário, Glorificação. Ao Pai, ao Divino Espírito,
terão alguns minutos para fazer a sua oração individual. Amém. Vamos cantar o hino número 173 do nosso inário. Agradecemos de todo o coração. Agradecemos de Irmãos, para encerrar a nossa reunião, eu irei fazer uma oração. E para isso eu convido mais uma vez a todos que levantem suas mãos aos céus, que é o nosso sinal de reverência ao nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja eternamente o teu santíssimo nome. Santificado seja a pessoa do Espírito Santo, de Jesus Cristo nosso Senhor. Santificado seja eternamente a pessoa da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da nossa santa e querida avó Rosa, o Espírito Consolador, do nosso profeta santo e querido irmão Aldo, de todos os demais santos e anjos, apóstolos, anjinhos pequeninos que formam a corte celestial. Fazendo parte da grande família apostólica, estamos aqui reunidos e viemos prestar nosso culto de adoração a Ti, ó Pai, e ao Divino Espírito Santo, porque é uma reunião dedicada a eles, mas também a todo o reino celestial. Com certeza, o Senhor aceitou a nossa reunião no céu, recebeu-as porque fizemos com os nossos corações limpos, reunidos e unidos dentro desse mesmo propósito. Por isso eu tenho certeza que o Senhor recebeu nos céus. Com certeza também estamos saindo dessa reunião mais fortalecido, porque ouvimos mensagens, verdadeiros alimentos para os nossos corações, através dos hinos que foram apresentados, através da mensagem desse púlpito. Tudo isso faz com que nós tenhamos um crescimento espiritual e dessa forma, com esse alimento, podemos caminhar a cada dia, a cada momento, para enfrentar todas as adversidades dessa vida. Com certeza, todos os meus irmãos que estão aqui presentes, todos aqueles que não puderam vir, mas estão conectados a essa reunião, estão pedindo bênção, graça, proteção, ajudas do céu, ao encontro de todas essas vidas, solucionando os seus problemas, curando as suas enfermidades, um pedindo para o outro. E esta verdadeira união, esta ligação, faz com que tudo vai acontecer da melhor forma. Abençoe a todos. Quantos irmãos colocaram o seu nome nessa caixa de pedido de oração? Não sabemos o que eles estão pedindo, mas se colocar os seus nomes porque tem fé na senhora avó, tem fé no Senhor profeta santo e querido irmão Aldo. São pessoas adoentadas, necessitando de curas, libertações, muitas vezes um ou outro desempregado, famílias divididas, muitas vezes famílias, casais chegando até mesmo a se separar, mas colocaram esses nomes pedindo socorro dos céus. Talvez um ou outro aguardando o momento de uma cirurgia, mesmo com tantos estudos, é difícil para a medicina, mas quando tem as suas mãos poderosas, Santa Avó
Quando tem as suas mãos poderosas, profeta santo e querido irmão Aldo, tudo é resolvido. Vai, portanto, ao encontro de todas essas vidas. Ó santo e querido irmão Aldo, santo e querida avó Rosa, portanto, abençoe todos esses meus irmãos. Recebendo as bênçãos gloriosas de Deus, nosso Pai, do seu divino Espírito Santo, de Jesus Cristo, nosso Senhor, as bênçãos gloriosas da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da nossa santa e querida avó Rosa, o Espírito Consolador, do nosso grande pastor por excelência, nosso profeta santo e querido irmão Aldo, recebendo as bênçãos gloriosas de todos os santos e anjos que formam a corte celestial. Que os santos e anjos da glória do nosso Deus, que ainda estão aqui, possam acompanhar cada um dos meus irmãos para os seus lares, livrando-os de todos os perigos e de todos os males, dando a cada um uma boa noite de repouso e descanso. E amanhã mais um dia de trabalho, de lutas, mas no final dele, de grandes vitórias. É assim que a família apostólica vive. De vitória em vitória chegaremos ao reino dos céus. Por isso, santa e querida avó Rosa, santo profeta irmão Aldo, eu juntamente com todos os meus irmãos que aqui se encontram, louvamos, glorificamos, bendizemos os teus santíssimos nomes, por mais essa reunião que fizemos com as suas permissões. Louvor e glorificação hoje e eternamente. Amém.